O beabá da sustentabilidade. Olá, ouvintes do Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 199, Mata Atlântica, a floresta que habita em nós. E hoje nós vamos adentrar esta Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta. Originalmente, ela cobria 15% do território brasileiro, abrigando 20 mil espécies de plantas, 35% endêmicas, ou seja, só existem aqui, 2.200 espécies de animais, incluindo 70% das nossas espécies ameaçadas, como o mico-leão dourado, e 145 milhões de pessoas vivendo em seu território, ou seja, 70% da população brasileira. Mas a realidade é urgente. Restam apenas 12% da floresta original e o desmatamento ainda avança em áreas críticas. Por outro lado, essa floresta também é um laboratório vivo. Cientistas descobrem novas espécies regularmente e seu potencial para pesquisas em clima, medicina e biodiversidade é imenso. E é sobre conservar, pesquisar, democratizar este conhecimento que vamos falar hoje. E recebemos a Marinês Ferreira de Siqueira, que é a pesquisadora-chefe do Museu do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e a Daniela Alfonsi, que é diretora do museu, para apresentar a nova exposição sobre a Mata Atlântica, uma iniciativa que transforma ciência em experiência acessível a todos. Bom, e começando aqui, já abrindo, chamando a Marinês e a Daniela para a nossa conversa, primeiramente, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho mais sobre o Jardim Botânico e também sobre o Museu do Jardim Botânico, né, para quem talvez ainda não conheça, não tenha tido a oportunidade de vivenciar esse lugar tão maravilhoso que a gente tem aqui no nosso país. Então tudo bem para elas, né, que a gente esqueceu Nossa, de dar bem-vindo. Bem-vindas a vocês no começo do episódio. Bem-vindas, Daniela Marinês. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, então, depois do boas-vindas, vamos à pergunta, né? Então, voltando aqui. Acho que Daniela, Marinês, se vocês puderem, primeiramente, né, nos contar um pouquinho mais sobre o Jardim Botânico, né, também sobre o museu, para quem não conhece. Não sei se Daniela ou Marinês, quem gostaria de começar, fiquem à vontade aí para decidir. Posso começar, então? Então, prazer estar aqui com vocês. Jardim Botânico, né, é uma instituição centenária, né, desde 1808. Começou como um jardim de aclimatação de espécies, né, trazida pela coroa portuguesa. Então, de lá para cá, vem se desenvolvendo como um polo de pesquisa em botânica e biodiversidade brasileira. Desde os anos 2000 já é um instituto uma autarquia do MMA, né? E um instituto de pesquisa propriamente dito com ensino, pesquisa e extensão. E é nesse encaixe de ensino, pesquisa e extensão que se encaixa o Museu do Jardim Botânico, que se iniciou como um museu há anos atrás, como um museu de meio ambiente, e hoje ele já teve uma releitura, o prédio foi reformado, foi todo feito um trabalho que a Daniela pode explicar até bem com mais profundidade, mas é um museu do Jardim Botânico. Então é uma colocação para fora, para mostrar para a sociedade em geral, tanto as questões envolvendo botânica e biodiversidade brasileira, como o próprio trabalho, a inserção do Jardim Botânico nisso tudo, né? Nessa questão dessa pesquisa de biodiversidade e botânica no Brasil. E é a forma da gente também aprimorar a extensão que a gente faz, ou seja, a visão, colocar para fora as nossas pesquisas, o trabalho dessa instituição que é centenária. Para além do parque, do arboreto, temos também pesquisa, ensino e extensão, e o museu é uma das nossas
formas aí, em parceria, né, que a Daniela vai explicar, várias parcerias de colocar isso aí na rua, né, toda essa experiência aí centenária ou bicentenária do Jardim Botânico. É isso aí, acho que a Marinês resume, né, o museu chega, então ele abre ao público em março do ano passado, março de 24, a gente já recebeu mais de 95 mil visitantes desde então, né, eu trabalho pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG, que foi a organização, o instituto responsável por fazer esse reposicionamento do museu, né, então, desde a reforma do edifício, estamos aqui, um edifício também histórico, aqui do Jardim Botânico, fica logo na entrada, né, da entrada principal do jardim, pela rua Jardim Botânico, e que abrigava o antigo Museu do Meio Ambiente, abrigou outros eventos, e teve esse diagnóstico, né, era um museu que ainda não tinha sua identidade totalmente firmada, ele não tinha uma exposição principal, né, então foi feito um trabalho, o IDG coordenou esse trabalho, junto com o Jardim, junto com os pesquisadores do Jardim Botânico, e com o patrocínio da Shell, né, que escolheu esse projeto dentro do Jardim Botânico, e convidou o IDG para fazer parte desse processo. Então, a gente estabeleceu uma metodologia de trabalho para ouvir, para entender as ideias, para compreender melhor as pesquisas e os desejos de transformar essas pesquisas e esse conhecimento histórico e tão profundo da ciência botânica na comunicação museológica, né, numa exposição de longa duração e exposições temporárias, que é o que a gente também vai tratar um pouco aqui, agora a partir do tema da Mata Atlântica, né. E aí o museu faz atividades educativas, recebe estudantes, famílias, a gente desenvolveu aí nesse último ano, que a gente chama de programas, né, educativos, que é para que o público venha sempre, né, museus são espaços para as pessoas virem mais de uma vez, né, então tem atividade para bebê, tem atividade para famílias, tem atividade de férias, durante as férias escolares, a gente faz contação de histórias, a gente faz roteiros temáticos para visitar o museu com os nossos educadores e educadoras, abordando diferentes assuntos, né, cada visita você tem uma forma diferente de comunicar com os diferentes públicos, sempre partindo do que a gente chama do fantástico mundo das plantas, né, do fantástico mundo da botânica, que é o que a exposição permite conectar e que é um aprendizado diário da nossa equipe com a equipe do Jardim, do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Legal. E, bom, vocês, né, estão com essa nova exposição sobre a Mata Atlântica, que vocês já falaram um pouquinho, né, mas eu queria saber, né, como é que essa exposição especificamente, né, ela ajuda a democratizar o conhecimento científico produzido pelo Jardim Botânico, e também por que vocês escolheram esse bioma como tema central para a exposição? Também vou começar. Claro, Marinês. Então, a escolha vou começar pela escolha do bioma, né? Primeiro porque nós, territorialmente, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está inserido totalmente dentro desse bioma, que a gente chama de bioma, assim, geralmente, na generalidade, mas trata-se de um domínio fitogeográfico, né? Então, tem vários ecossistemas associados a esse domínio da Mata Atlântica, né? Mas o Rio de Janeiro todinho inserido nele, né? Vem desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, é uma questão territorial de onde estamos, né? Por isso que partimos primeiro pela Mata Atlântica também, por essa mesma razão. É onde a gente tem, historicamente, desenvolvido mais pesquisa. O Brasil, inclusive, tem mais pesquisa, né, historicamente desenvolvida neste domínio da Mata Atlântica. E porque também os pesquisadores aqui têm muito produto, o Jardim Botânico tem muito produto sobre a Mata Atlântica, além de ter um trecho da Mata Atlântica dentro dos próprios limites do Jardim Botânico. Então, fazia sentido, né, a gente iniciar por esse
por esse bioma, mas a ideia é realmente a gente trabalhar outros, né? É uma exposição temporária, né, que a gente tem dentro do museu, e a gente tem a ideia de, mediante o sucesso dessa, já visto, né, a gente desenvolver para outros biomas também uma exposição nessa linha. Qual que era a outra pergunta? Antes de passar para a Daniela, pode ir. De como a exposição democratiza o acesso, né, ao conhecimento produzido pelo... Pode ir, Daniela. Eu acho que tem, né, para começo o museu é gratuito, né, acho que o Jardim Botânico, ele tem uma parte que você precisa de um ingresso, que é o arboreto, que chama, que é necessário, né, para manutenção do próprio jardim, mas o museu tem essa opção, ele é um projeto totalmente patrocinado, então você não paga nada para conhecer tudo que o museu oferece, todas as suas atividades, não só as exposições, como as palestras, as oficinas, tudo que a gente oferece. Acho que isso é bastante importante, né, porque às vezes a gente tem uma visão que acessar museus e centros culturais é um passeio caro, inacessível, e não, a gente tem muita atividade boa, gratuita. E aí acho que tem um outro camada que é como que a gente trabalha do ponto de vista da nossa linguagem com os públicos, né? Quando a gente pensa em divulgação científica, que é o lugar desse museu, né, como uma instituição que veicula para todos os públicos a linguagem científica, né, o conhecimento que vem da ciência botânica aqui do jardim, que tem seus métodos, tem seus processos, tem suas terminologias, né? Então, um exemplo é o próprio, quando a gente apresenta o que é um bioma, né? Bioma é um termo hoje digamos, a linguagem mais vulgar, né? Não é o termo que cientificamente é adotado, mas a gente mantém ele nas nossas comunicações, e quando a gente começa a falar do visitante, com o visitante, a gente fala sobre isso, mas também fala um nome que é aplicado hoje na ciência botânica, que é um domínio fitogeográfico, né? Isso é uma das formas da gente aproximar mundos e dizer o quanto que a ciência tem o seu processo, ela tem a sua construção, a sua forma de construir um conhecimento, e que não é único no mundo, mas que a gente aprende muito quando a gente entra nesse universo e compreende como é que esse conhecimento é gerado e quais os impactos que ele tem no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso, né, mesmo que a gente às vezes não domine, não saiba o que vem do conhecimento das ciências como um todo, né? Acho que esse é o lugar central de um museu quando a gente pensa a democratização de acesso, a gente conseguir mediar, ser sempre um bom mediador entre a voz do especialista, e no nosso caso aqui dos cientistas, dos botânicos, e os diferentes públicos que vêm com seus interesses variados, né? Vem família fazer passeio com criança, mas como é que a gente captura o interesse para poder sair daqui, pelo menos conhecendo alguma coisa, e quem sabe isso não desperte um interesse ou sensibilize para outras causas e outros acessos que depois eles podem ter, voltando aqui, indo no Jardim Botânico, no Arboreto, ou visitando qualquer outro espaço cultural, né? Acho que quando a gente fala do papel da cultura para a difusão do conhecimento, está muito nisso, né? No papel que a cultura tem de mediar e criar conexões, criar pertencimentos, reconhecimentos, né? Acho que esse é uma das nossas funções principais, né? Eu acho que mais para a Daniela, essa que eu vou fazer, mas a Marinês fica à vontade também para comentar, mas que você falou um pouquinho dessa forma, né, de conectar a academia e o público, principalmente nas diferentes linguagens, né? Muitas vezes a academia é numa linguagem mais complexa, e ter que trazer isso para o público de uma forma mais simples. Você citou algumas atividades que vocês realizam, né, como museu, mas pensando, não precisa dar spoiler diretamente da exposição, mas vocês usam estratégias, por exemplo, para transformar alguns dados de pesquisas como vídeos ou experiências de imersão no meio de alguma... que vocês estão localizados até no meio da Mata Atlântica, né? Mas de fazer alguma coisa que as pessoas visitem ou tenham alguma experiência, mas de sentir, vivenciar a mata mesmo. Como que vocês abordam diretamente
essa forma de traduzir os dados complexos da ciência com o uso, talvez, de tecnologias para o público de uma forma geral, ou outras experiências? Quer começar, Marinês? Sim, posso falar. Vamos lá. Tem o museu e tem o jardim. Falando do jardim, propriamente, com todas as coleções que ele tem, desde coleções de plantas secas a plantas vivas no arboreto, né, que é uma coleção viva, tombada, aquelas plantas que o pessoal visita, né, dentro do arboreto. Tem experiências, sim, várias de trilha da Mata Atlântica, trilha da Amazônia, trilha de todos os biomas a gente tem dentro do espaço do Jardim Botânico. Então, por exemplo, nas semanas que a gente faz trabalho específico, por exemplo, da Mata Atlântica, existe uma trilha onde o visitante pode fazer, aí dentro do arboreto, né, para vivenciar e verificar essas espécies da Mata Atlântica. Especialmente e da mesma coisa a Amazônia, porque no Jardim Botânico você tem espaços dedicados com espécies que representam os diferentes biomas, né? Então, como eu costumo falar, o Jardim Botânico é um laboratório ao céu aberto. Você consegue, numa visita, ver uma espécie da Amazônia e uma espécie da Mata Atlântica, uma espécie do Cerrado, né? Você consegue ter essas diferentes experiências. Essa é a experiência do arboreto, né? Tem as coleções outras, mas vamos voltando para o museu também tem as experiências de colocar lá algumas pesquisas, vamos dizer assim, que não são específicas do Jardim Botânico, mas do qual o Jardim Botânico tem participação. Por exemplo, a Mata Atlântica, que foi essa exposição temporária, que foi desenvolvida, acho que depois a Daniela pode até falar mais dessa exposição, mas especificamente ali tem uma ação que a pessoa, depois que passa pela sala de imersão dessa exposição, vai ter uma série de conhecimentos ali, retratados, desde culturais até científicos, passa por uma sala de reflexão, onde tem um vídeo, né, uma experiência visual, um vídeo, um áudio, narrado pela Dira Paz, que apresenta, que a Mata Atlântica se apresenta, né, falando dela, do histórico dela, da situação anterior à situação atual, e a saída do visitante dessa exposição temporária é a sala de ação, onde o visitante é convidado a fazer um plantio num tubete de um jacarandá, de uma espécie, né, da Mata Atlântica, que vai depois, ele faz esse plantio ali, coloca ali um tubetezinho, com a sementinha plantadinha, que vai depois para o horto do Jardim Botânico, onde isso pode germinar, vai germinar. Já tem, depois a Daniela passa mais detalhes, mas já tem várias mudas geradas nesse esforço, dessa ação coletiva, né? E para ser doada para projetos que façam plantio de mudas, né? Especificamente agora o jacarandá, né? Que é essa que está lá agora sendo efetivamente plantada pelos visitantes. Tem até uma historinha, né, de um visitante que ficou empolgado, colocou 6 sementinhas dentro do tubete, empolgado, e sei lá quantas ele colocou, mas 6 germinaram, né, no mesmo tubetezinho, que é bem pequenininho, mas germinaram. Então, assim, é uma experiência de, não só da pessoa conhecer e entender e se sensibilizar, aliás, a exposição chama Infinitos Encantos, né, infinitos, separado, né, que pode ser um encanto também finito, pode ser infinito e pode ser finito, né, são duas, é um joguinho de palavra aí, pensando na situação de precariedade e também de resiliência do próprio domínio fitogeográfico, né, do bioma. Então, aí a pessoa sai com essa experiência positiva, então, é uma tentativa de informar, conscientizar, mas também dar um fiozinho de esperança, né, assim, pro visitante. Então, me empolguei aqui, a Daniela pode falar mais. Não, mas é isso mesmo, né, a gente tem esse mundo das exposições, dos museus, fala muitas vezes de obras interativas e imersivas, né, e a gente sempre coloca, às vezes, na tecnologia audiovisual,
a forma de fazer essa imersão ou a própria ideia de interatividade. O que a gente traz na exposição temos suportes digitais, aparatos mais tecnológicos, né? Essa própria sala que ela comenta, que é a sala da reflexão, tem uma projeção de um filme, né, em grande formato, mas a gente quis trazer esse momento final, que é um ato muito simbólico e interativo, mas é um interativo, digamos, positivo e sem o uso necessariamente da tecnologia digital ou com suporte eletrônico, que é o ato muito simbólico de você deixar uma semente num tubete com terra, né? Quer dizer, se a gente está falando de conservação, a gente está falando de biomas, a gente está falando de natureza, a gente está falando da gente olhar e conhecer mais, restauração, e conhecer mais a nossa própria cidade, vamos não deixar. O momento final da exposição é um ato simbólico também do visitante deixar essa semente, né? Essa semente, desde que a exposição abriu, são sementes de jacarandá da Bahia, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica, presente no arboreto do Jardim Botânico. Então, a semente que a gente traz para plantar, ela é a que cai da árvore aqui do próprio arboreto do jardim, né? Aí vem nosso time, abre ali não sei como é que chama, vagem, não sei exatamente o nome técnico, que guardam essas sementes, para deixar somente a sementinha num potinho, e tem ali, então a gente ensina, e aí a gente aprendeu também com a equipe do jardim, né? O visitante não leva essa semente para ser plantada em qualquer lugar, porque a gente também tem que educar, porque não é assim que a gente pensa a restauração, né, e dos ecossistemas, né? Isso fica aqui. Plantar qualquer árvore em qualquer lugar, né? Isso é uma forma da gente também transmitir esse tipo de informação, né? Muita gente quer levar o semente. Não, fica aqui. Tem uma taxa de germinação, nem toda semente vira muda, né? As que viram mudinha, tem um viveiro, né? Um viveiro de plantas do próprio Jardim Botânico, um serviço do jardim. Aí as que vingarem mesmo, né, elas vão ser destinadas a projetos de restauração ambiental. Quer dizer, tem um cuidado com a ponta e com a cadeia desse processo, e quando a gente conta isso, né, e temos equipe nosso educativo trabalha com o público para contar tudo isso, é uma forma também de dizer que restaurar é possível. A gente tem um exemplo na própria cidade do Rio de Janeiro, né, nossa floresta aqui da Tijuca é uma floresta toda restaurada, mas ela exige tempo, exige algumas gerações para uma floresta voltar a ficar em pé, mas não é muito tempo quando a gente olha na nossa história, né? Algumas gerações já trazem mudanças significativas para esses ambientes, e nos ambientes urbanos, né? Isso sempre foi uma pauta da exposição. Mata Atlântica, ela é o bioma onde tem 70% das cidades brasileiras, da população urbana brasileira, e isso é o que causa, em certa medida, a devastação, mas é também onde a gente tem que pensar soluções para criar cidades, inclusive, mais possíveis, né, no nosso dia a dia, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de forma de vida. E é possível deixar essa semente. Então, a gente traz essa discussão para uma exposição num ato que não deixa de ser interativo, sem usar necessariamente um recurso que é o que todo mundo acha, né, que interação é você apertar coisas numa tela. Na verdade, a gente está cansado de fazer isso, né? A gente cada vez mais tem que fugir das telas nesses ambientes, né, e não ir para elas, né? Sim. Eu queria fazer um comentário que eu acho muito legal que vocês falaram aí de trazer a ação, né, para o visitante do museu, que é uma reconectação que a gente tem, né, com o verde, com a Mata Atlântica, que as pessoas nas grandes cidades vão perdendo um pouco, né, dessa conexão com a mata, dessa conexão com o verde. A gente já conversou várias vezes aqui no podcast sobre esse tema, e quando tem uma ação prática, realmente isso traz muito mais engajamento, e também o ensinamento é mais perene, né? Porque principalmente quando você fala de criança, né, que fica muito
No Rio de Janeiro, talvez menos, porque o Rio de Janeiro tem uma natureza que está lá em cima, você sai pelos morros, não tem como fugir tanto da natureza, mas você tem esse aspecto também de quem está criado nos prédios, fechado, né, e acaba se desvinculando da natureza. Né? Exatamente essa ideia, Gustavo, é isso aí. Pegou essa ideia de ser realmente uma coisa interativa e pegar pela emoção, pela sensibilização. E eu aprendi isso também, porque eu venho de uma academia, de uma ciência, como cientista de uma ciência, a gente está até acostumado a ir para campo, fazer essas coisas, mas esse olhar de passar isso para outro tipo de público, que não é da academia, está sendo um aprendizado muito legal. E essa vivência que o museu proporcionou a gente também, aos pesquisadores do Jardim, né, de participar disso, de dar essas ideias, de ver isso concretizado, é muito legal. Então, assim, propiciou a gente ter essa linguagem mais direta com o público e o Jardim tem essa condição de fornecer essa vivência, em vários aspectos. E o contrário também, não só dele estar lá e ver fisicamente, mas ele também pode ter a coisa ao contrário. Por exemplo, a gente estava falando do arboreto das trilhas, né, da Mata Atlântica. A pessoa está lá, está imersa, está vendo aquilo. Mas a gente também tem um projeto do Jardim Virtual, que ele consegue, pela realidade, a gente tem, por exemplo, utiliza aplicativos como o iNaturalist, que a gente capta aquelas imagens todas, daquelas espécies todas, e o visitante, com o celular dele, pode clicar numa foto e identificar a espécie, porque já está tudo dentro de um jardim virtual também mesmo no arboreto. Então a gente também não perde esse outro público que se interessa também por estar lá, que é um privilégio, né? Vamos dizer que no Rio de Janeiro é um privilégio você estar imerso em natureza. Tem os seus problemas, mas também tem as suas qualidades aqui. E essa é uma delas, não podemos, né, esquecer disso. Mas também tem a questão de que hoje o mundo também funciona muito digital e a gente também precisa conversar com esse outro público, né? E aí é um casamento. Ele está ali andando, vendo, meu Deus, que espécie é essa? Uma foto, e ele consegue saber qual é a espécie que ele está ali fotografando. Uma informação que está indo para um aplicativo que pode ser usado por qualquer pessoa do mundo. E a informação que sai do Jardim Botânico para alimentar esse aplicativo, ela é muito acurada. Ela tem uma identificação de espécie muito boa, a qual o aplicativo, por si só, não tem acesso muito, porque é uma informação de ciência mais básica, né, de ciência pura, vamos dizer assim, de identificação de espécies. Então, tem esse outro lado também que eu acho que é fundamental. A gente tem que falar várias línguas, vários idiomas, mas acho que o básico para todo mundo é sensibilizar. Você tem que pegar pela emoção. Seja pela pegar a terra e plantar, seja por ver e tocar a espécie, assim, pelo menos ver a espécie viva, mas também dialogar em outras comunicações também, né? Só outro comentário nesse aspecto, que a gente tem um programa parceiro nosso, que é o Conexões Árvores, e a gente, nesse Conexão Árvores, a gente entrevista muito mais, ou a Juliana, que é a apresentadora, ela entrevista muito mais ativistas, né, que fazem defesa das árvores, e quase sempre, na história desses ativistas, começou lá atrás, quando criança, com alguma coisa assim, como uma visita ao Jardim Botânico, uma visita a um parque, plantar uma árvore num sítio, e isso acabou gerando uma conexão inicial com a Mata Atlântica, principalmente com a Mata Atlântica, porque ela fica em São Paulo, a gente não, mas a gente também está inserido dentro desse bioma. Eu estou no litoral de Paulista, que também é Mata Atlântica, que está aqui do meu lado, mas a gente acaba vendo que
esse tipo de ação acaba plantando a sementinha que vai nascer o jacarandá da Bahia, mas vai nascer um ativista, um defensor da Mata Atlântica lá na frente também. Só um comentário, desculpa também aqui, Marinês, pegando a linha do Gustavo, era uma pergunta, mas já vou trazer porque já estamos, né, no tema. Mas eu acho muito legal a gente falar dessa conscientização das pessoas, né, porque a gente vive, 70% dos brasileiros, né, habitam território onde era, né, ou deveria originalmente ser Mata Atlântica e que já foi muito degradado, e muitas pessoas não têm conhecimento sobre a área onde eles habitam ou eles vivenciam. Então, você trazer essas experiências é algo muito importante para a gente resgatar as nossas origens e até ser grato, né, a tudo o que ela proporciona de benefícios, de qualidade, de pesquisas, que a gente vai falar um pouquinho ainda, pesquisas científicas, enfim. Então, achei muito interessante vocês fazerem essas ações, porque de fato, eu moro em Ribeirão Preto, é uma região, né, um pouco já transição, né, cerrado, mas também tem algumas áreas de Mata Atlântica, mas aqui no entorno é muito pouco, você vê, já virou tudo plantação, assim, né, é muito pouco conservado. Tem pessoas que não fazem ideia que ali é uma área que talvez já tenha sido Mata Atlântica em algum dia, em algum momento, ou que habita esse território, né, esse bioma, ou como você falou, eu esqueci a palavra. Ainda vou aprender até o final do episódio, vou guardar. Queria trazer um dado, assim, da nossa pesquisa de público, né? A gente é sempre bom ouvir, a gente trabalha em museus, trabalha muito, né, nesse lugar de mediação entre saberes, entre formas de conhecimento, também ouvindo os públicos, entendendo se o que a gente está propondo está chegando, né, está sendo eficaz. Uma das formas de a gente fazer isso é com pesquisa. E aí a gente tem um instrumento aqui de coleta, de pesquisa de perfil de satisfação, e a gente colocou uma pergunta, que era uma pergunta assim, vamos ver até onde essa pergunta rende. E ela diz se a pessoa saiu do museu conhecendo pelo menos algum nome de planta. Por que o nome? Não precisa ser um nome científico, obviamente, né? Porque a gente trabalha aqui no museu com a importância da gente trabalhar a invisibilidade botânica, né? A cegueira botânica. A gente aprende muito pouco sobre as nossas espécies da flora. A gente aprende mais sobre animais, e às vezes animais africanos, a gente nunca vai ver na vida no sem zoológico ele lá, e não aprende a saber o nome das espécies que nos rodeiam. Então isso é uma missão, isso é uma mensagem forte do museu, e a gente queria saber se a gente estava cumprindo com o que a gente se propôs. Desde que a gente começou a pesquisa, o museu ele tem uma sala dedicada a Sumaúma, que é uma espécie muito importante, né, da Amazônia, e que é presente aqui no Arboreto de Jardim Botânico, uma ave muito conhecida, era né, preferida ali do Tom Jobim, enfim, toda uma história em torno da Sumaúma do Jardim Botânico, e tem uma instalação muito bonita, né, que a gente sabe que é marcante. E a pesquisa de público, desde que a gente estudou, essa pergunta vinha Sumaúma. Qual a espécie que você... Sumaúma em primeiro lugar ali disparado nas pesquisas. Quando a gente começa a exposição da Mata Atlântica, e eu acabei de checar aqui no sistema de pesquisa, do período dos 2 meses, né, a exposição de completa 2 meses, já mudou. Já é pau-brasil em primeiro lugar, Sumaúma em segundo e Jacarandá em terceiro. Quer dizer, pau-brasil, porque a gente tem uma instalação artística de uma artista que usa o pigmento do pau-brasil, e essa instalação está no contexto da nossa ação geral sobre a Mata Atlântica, né, e a gente faz visita e fala do pau-brasil e fala como árvore símbolo da Mata Atlântica. Depois a gente tem a Sumaúma, essa experiência, e em terceiro lugar o Jacarandá, que é a semente, né, que assim, a gente acha que tem um fato muito pequeno de Jacarandá. O Jacarandá não está na lista de espécies que a gente tem na área também aqui da exposição, que traz 12 espécies símbolos que contam a história do Jardim Botânico, onde tem a Vitória Régia, onde tem a orquídea, onde tem o próprio Brasil. Quer dizer, a importância de você fazer numa exposição esse tipo de conexão, o como que isso fica na memória das pessoas. E isso a gente acredita que né, essa pesquisa para a gente traz esse indício que, bom, pelo menos alguém está aprendendo o que é um jacarandá e vai ficar com o jacarandá na cabeça, além do pau-brasil, além de outras espécies que aparecem na pesquisa. Quer dizer,
começamos por aí, pelo nome das coisas, mas isso talvez seja a janela para, como vocês estavam falando, a pessoa abrir-se para conhecer mais o mundo da botânica e da nossa flora. O mundo da botânica, é um mundo maravilhoso das plantas, exatamente. E a gente está falando muito das plantas, né? Vocês citaram o jacarandá, mas também de espécies, né? Falando um pouco mais, né, de fauna. Vocês também abordam na exposição? Vocês trazem um pouco sobre os animais que habitam a Mata Atlântica, que habitam a região? Ou acaba sendo um foco maior em flora mesmo? Não, o recorte do jardim é sempre a flora, né? Acho que o centro das pesquisas estão em flora, mas as plantas existem no mundo isoladas, né? Acho que tem o que a gente chama de interação ecológica, que é muito importante. Então, a gente tem alguns exemplos, né? A gente traz a primeira espécie conhecida de um anfíbio, que é uma perereca, que faz polinização de planta. Então, a gente conhecia outros agentes polinizadores. E essa é uma espécie de perereca nativa da Mata Atlântica, que poliniza uma planta que também é nativa da Mata Atlântica. E é uma descoberta muito recente, do ano passado. Então, a gente faz um modelo disso, e está aqui, conta essa história. Então, tem a curiosidade de que faz isso. E é um exemplo de como a gente aborda a fauna sempre num contexto de interação com a flora, né? Com serviços ecossistêmicos, polinizadores, aí vem, né, os abelhas e todos os demais, por exemplo, certos polinizadores que fazem parte de por exemplo, processo de restauração. Então, sempre nessa abordagem. E também dentro da própria Mata Atlântica tem uma parte que fala da biodiversidade da Mata Atlântica, que fica exibindo elementos da fauna e da flora, né? Fala de biodiversidade. Então, fica exibindo esses... o que é muito bonito, né? Chama muito a atenção. Então, uma variedade de borboletas, a onça pintada, né? Desde, né, assim, porque, inclusive, hoje a gente estava falando, vocês talvez já tenham tido outra experiência, né, escolar, mas a gente, eu, por exemplo, quando estava na escola, a gente quase não escutava nem falar de fauna. No máximo, né? Então, assim, mesmo a fauna brasileira, ela é pouco divulgada, a flora muito menos ainda. E a gente, como é um jardim botânico, mas dentro do jardim botânico a gente tem o setor de fauna, também dentro do arboreto, lida com as espécies que estão ali, que estão vivendo ali soltas. Tem macaco prego, tem saguis, de pelo menos 2 espécies, tem até capivara dentro do jardim botânico, cachorro do mato, tucanos, e tudo solto, jiboia, né? Então, aves de todos os tipos. Então, assim, tem o setor de fauna do jardim botânico, mas o jardim botânico, em termos de instituto de pesquisa, trabalha mais a parte de flora, embora ele trabalhe também com biodiversidade, né? Então, a gente também tem cursos de pós-graduação, ensino, como eu falei, então 3 frentes: ensino, extensão e pesquisa dentro do jardim botânico. Então, a fauna é, sim, abordada em vários aspectos. Tem, por exemplo, trilhas para observação de aves dentro do jardim botânico. Mas a exposição e o museu, ele traz o elemento da flora bem mais evidente, porque a gente sabe da necessidade que tem de combater essa invisibilidade botânica e também questões de associação, questões de interação, por exemplo, fauna e flora, que essas interações ecológicas que dão complexidade a todos os sistemas e ecossistemas naturais que a gente tem dentro do domínio, dentro do bioma Mata Atlântica. Então, seguindo aqui, eu queria perguntar para vocês, né, qual que seria o sonho de impacto de vocês para a exposição, né? O que vocês imaginam de legado para essa exposição em, não sei, 5 anos daqui, no futuro mesmo, e para as próximas exposições no museu também, ou para o legado de quem vai visitar o museu nesse sentido. Essa é sempre uma utopia, assim, né? Eu acho que a gente vive num contexto onde não dá mais para adiar não dá mais para a gente mudar, esperar para mudar,
nosso comportamento em relação aos nossos ecossistemas, ao nosso meio natural. Acho que a gente tem que mudar o modo como a gente vê a nossa exploração do mundo e da natureza, né? Acho que quando a gente fala, né, de pensar futuros, de regeneração do planeta, do bem viver, né? A gente está num ano de COP30, quando a gente fala de mudança climática, todo esse impacto antropoceno, sei lá por onde a gente aborde, que caminho a gente aborde, acho que a gente chega no momento em que o mundo tem um desenvolvimento tal, esse modelo de exploração dos recursos naturais vai fazer com que a gente acabe, né? Não as plantas, não o planeta, eles vão continuar. Então, quando a gente vê isso aqui no museu, do ponto de vista da flora, uma coisa que eu aprendi aqui, que para mim é muito impactante, é o quão pequeno a nossa espécie é nesse mundo, né? Acho uma frase até o presidente aqui do Jardim Botânico que me ensinou, né, o Sérgio Bessima, que se a gente dividir a vida do planeta em 24 horas, a humanidade está presente nos últimos 6 segundos. É nada, né? A gente estava falando mais cedo, assim, quando a gente começa a entender as outras formas inteligentes de vida, né, seja das plantas, seja dos animais, a gente tem que mudar a perspectiva de que o ser humano, porque ele é a ponta mais evoluída. Não, o nosso diferencial é a nossa linguagem, a nossa cultura, o nosso simbólico, e o nosso simbólico também é muito devedor do modo como a gente interage com a diversidade biológica, né, com a biodiversidade, né. Então, se a gente não entender que somos uma mesma casa, mesmo planeta, e a gente mudar a nossa perspectiva de atuação no mundo, a gente nossa humanidade vai terminar antes do que terminaria, né. Então, acho que os museus de ciência têm um papel fundamental nessa conscientização, nessa sensibilização. Todos os museus, né, do setor assim, que eu trabalho há muitos anos, que é o setor de museus, a gente tem pauta, por exemplo, estratégica do nosso Conselho Internacional da Museologia, trabalhar com questões climáticas, trabalhar com as questões ambientais, mesmo se você é um museu de arte, quer dizer, a cultura como um vetor mesmo potente para a gente promover mais conscientização nesse aspecto, porque não dá mais para adiar. Trabalhar no museu, onde o acervo, digamos, central, né, o que a gente comunica é a flora brasileira, eu acho que isso ganha uma potência enorme, assim, de perspectiva de diálogo e possibilidades para isso ganhar públicos e projetos e linguagens, né? Acho um pouco isso, assim. Lembrando, então, que uma ideia dessa exposição que está lá é justamente, talvez, levá-la depois de uma forma mais itinerante para outros espaços, porque ela não é tão fixa quanto por exemplo, as exposições permanentes que estão lá no museu. Essa é uma ideia. A outra é também a gente poder ter essa experiência que a gente teve montando, né, essa da Mata Atlântica para outros domínios, ou biomas brasileiros, né? Porque foi uma experiência muito interessante da gente resumir uma quantidade de diversidade e complexidade de ecossistemas e de cultura e de uso de território e de informação num pequeno espaço que não pode ser assim, abarrotado de informação, senão também não fica nada, né? Então tem um ótimo aí, que é um aprendizado para a gente, assim, para mim, que não sou da área específica de museus, foi muito interessante. Então, poder fazer isso também para outros biomas e que legal essa informação, que a pessoa já está saindo em terceiro lugar com a espécie que estão plantando ali. 2 meses ali, já, poxa, valeu todo o esforço. Eu acho que é super, super, inclusive fiquei sabendo isso hoje. É muito legal. Foi um estalo, assim, enquanto a gente estava falando, o sistema aqui de pesquisa ao vivo, eu falei, nossa, deixa eu fazer um teste aqui de data, aí deu certo. Muito boa essa notícia. Informação em tempo real. Muito legal, gente. Eu queria mais uma pergunta, assim, a gente comentou rapidamente, né, Marinês, Daniela, sobre toda a biodiversidade, né, na Mata Atlântica, e eu queria saber, né, de vocês quais as principais descobertas científicas recentes, né,
que a gente teve nesse ecossistema que vocês acham que é legal apresentar ao público, né, para mostrar toda a potência que ele possui em termos de valor a ser preservado, não ficar só aquela coisa de... porque a gente vive, né, as cidades vão tomando conta dele e só vai ele se defendendo, né? A gente tem que extrair o máximo possível e preservar ele. Primeiro, ressaltar que tem espécies novas sendo descobertas na Mata Atlântica até hoje, né, de plantas e de outros, de fauna também, de microbiota, então não vou nem falar, isso aí é em todo lugar, se você pesquisar, você vai descobrir, principalmente nos trópicos, né, mas tem espécies novas aparecendo o tempo todo. Qual é a implicação disso, né, para o público, para a sociedade? Então a gente sabe que biodiversidade, quando você agrega informação, quando você começa a estudar, você vai observando coisas e vai extraindo informação dali. Então, por exemplo, em toda a indústria, a gente sabe que a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, tem muito a ganhar com a própria biodiversidade, muito a usar disso. E usa, né? A gente sabe que usa e usa muito, mas esse pensamento de ter que usar com cautela, ter que usar para não acabar, é que precisa ser melhor difundido. Então, se você está descobrindo espécies novas todo dia, se você destrói, você está destruindo o que você nem chegou a conhecer, né? E se você nem chegou a conhecer, você nem sabe o potencial que aquilo poderia ter para os nossos problemas, para as soluções que a gente possa ver, que são as chamadas soluções baseadas na natureza ou inspiradas, né, em coisas da natureza ou da própria natureza. Então, essa é uma situação que eu acho que é emblemática, né? E todos os serviços, se a gente consegue passar para as pessoas que toda essa complexidade de vida, ela por si só já é uma grande solução, que não existe solução no individualismo, que não existe solução na simplicidade, que não leve em consideração as complexidades. Todos os sistemas, sejam eles culturais, ambientais, enfim, que seja, né? Então, eu acho que para o visitante, a gente conseguir passar isso, assim, tanto é que ali na nossa exposição não tem assim, esta é a espécie tal só, essa é a espécie tal que foi polinizada por essa outra, isso é um dado novo, é um achado novo. Então, criar essas diferentes conexões e não ver... uma coisa que eu queria comentar, Daniela, isso ficou na minha cabeça da exposição temporária passada. A gente que é cientista, principalmente, a gente compartimentaliza muita coisa também, porque nós temos a visão muito direcionada. A gente vai no detalhe, né? E no museu, teve na exposição passada, no lugar que está agora é o Palco do Brasil, aqueles desenhos, né? Isso, Denilson, né? Que é uma visão da natureza, que você não vê uma espécie isolada, você vê um monte de coisa junta. Então, uma visão de natureza que a gente que trabalha com isso também precisa ganhar. Não ficar tão focado no evento solitário ali, numa espécie, mas ver o contexto todo, né? E passar isso para a sociedade. Então, eu achei muito interessante e aprendi isso numa exposição temporária. Quando eu era criança também, eu via os documentários na televisão e falei, eu vou ser cientista. Acabou. Foi, né? Infelizmente, eu não tive a possibilidade de ir a grandes museus, não tive, eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Mas eu vi na televisão, falei, não, me tocou e eu vou seguir essa carreira. Então, acho que, para mim, essa mudança de paradigma, de visão, de sensibilizar por esses caminhos, eu acho que é fundamental. Aí você vê a beleza, né? A grande cientista aqui do Jardim Botânico, né, diretora da escola que forma os botânicos, né, de pós-graduação, dizer o quanto que ela pôde aprender com uma experiência aqui dentro do museu, né? E essa experiência que ela conta, a gente teve um artista indígena, que é o
o Denilson Banil aqui fez uma interpretação a partir de um livro de botânica, né, de espécies de plantas que são do território dele, e ele cria ilustrações onde ele traz como que a natureza é percebida pelos povos indígenas, pelos povos originários, e aí que a gente vê a riqueza das formas de conhecimento, né, a ciência tem um modo de interpretar o mundo, né, uma linguagem, um método, uma criação de consenso, sempre sobre a criação de consenso, nunca é verdade absoluta, né, acho que isso é muito importante entender no processo científico. E as sociedades indígenas têm as suas cosmovisões, as suas formas de entender esses mundos, como é que esses mundos se formam, né, e aí você, não é sobre quem está certo, quem está errado, quem se sobrepõe a quem, mas é sobre a beleza de como a gente alcança coisas diferentes a partir desses lugares diferentes. O que a ciência e a botânica alcança é diferente do que uma mitologia indígena alcança, e as duas coisas podem coexistir, é desse encontro que se faz, inclusive, possibilidades melhores da gente ser no mundo, né? Ninguém precisa ser igual a ninguém, mas a gente tem que saber conviver e respeitar, né? E muitas vezes o processo científico ele foi pensado de tal modo, né, em alguns regimes, que ele vai solapando outras formas de conhecimento. Não é o que a ciência faz hoje, né? E você vê aí a importância do Jardim Botânico, que tem seus 216 anos, ter vivido todas essas fases também, né? Porque a gente também está falando sobre um museu de ciência numa instituição, das instituições científicas mais antigas desse Brasil, que nunca fechou. Isso é incrível, se a gente parar na nossa história, né? No quanto a gente não valoriza a ciência, tá aqui, e que tem aberturas possíveis para essas novas possibilidades, né? Então não é que e aí o Jardim receber novas gerações de pesquisadores que vão olhar para essas coleções, esses acervos, né? Já tem muita mudança, né, Marinês, quando você pensa nas formações novas dos botânicos para ficar na ciência que é aqui da casa, né, em relação a outros modos da própria botânica trabalhar, quer dizer, se a gente não abrir para essa perspectiva e ficar só centrado num único meio, a gente empobrece, né? A natureza nos mostra o quê? Que quanto mais mistura, melhor, mais riqueza. Então, por que a gente vai ficar, né, no compartimentalização? Claro, o processo é importante, o método é importante, e aí a gente sempre reforça, né, o papel, uma das importâncias dos museus de ciência, todos eles, não interessa qual é o tema, né? Aqui a gente fala de flora, mas tem museus que falam de outros lugares da ciência, né? É sempre mostrar para as pessoas que a ciência tem um processo de construção de conhecimento e que ela é sempre feita de consensos, que uma verdade científica, um dado científico, ele pode mudar, ele vai se alterando no tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas congelam também o conhecimento científico, e usam para o bem ou para o mal, né? E a gente viu recentemente o quanto que isso foi usado para, inclusive, diminuir o lugar da ciência no nosso desenvolvimento, no nosso futuro como sociedade. A gente não pode fazer isso, a gente só tem que colocar o lugar da ciência do seu ponto de vista, né? Que é, de fato, do debate, do consenso, sempre busca por novos dados e sim confrontar dados antigos, porque é isso que vai fazendo, isso que vai mostrando, né? Um aprendizado que eu tive aqui no museu também, nesse conhecimento, nesse contato com os botânicos, é que planta também muda de nome. Lembrando, que também o Jardim Botânico também tem uma diretoria que trabalha com espécies ameaçadas, publica lista de espécies ameaçadas da flora do Brasil, desenvolve planos de ação para espécies ameaçadas. Perguntou assim, qual era a coisa importante, né, também as descobertas mais importantes. Então, também descobrir qual o nível de ameaça que as espécies estão submetidas, as diferentes espécies dos diferentes biomas daqui do Brasil, mas também desenvolver planos de ação para diminuir esse grau de ameaça para elas, é também um trabalho muito importante. E a cada dia, quanto mais você estuda essa flora, se você avaliar 10 mil, você vai, sei lá, 20% delas já estão, né, vão estar com algum nível de ameaça. Um chute meu aqui de número, mas pode ser até mais, né? Mas é impressionante, isso é um trabalho também muito importante
que é centralizado também, pelo menos coordenado aqui no Jardim Botânico. Muito legal escutar vocês, né, ver que uma instituição que é praticamente mais antiga que a gente como país, né, que surgiu quando o Brasil ainda era uma colônia, ela está tão inserida no dia a dia, no nosso, na atualidade, né, mostrando que ela se mantém relevante nesses mais de 200 anos e direcionando realmente as discussões quando a gente fala da área de botânica, quando a gente fala de árvores, de proteção do meio ambiente no Rio de Janeiro. E eu gostaria que vocês trouxessem, né, assim que a gente já está chegando mais para o final aqui do episódio, né, chamassem os nossos ouvintes, espectadores, para a exposição, como é que ela está ocorrendo, até quando vai para visitar o Jardim Botânico, como é que faz para ir, e se vocês já falaram que a exposição é gratuita, mas dá como a gente fala, o serviço, né, da exposição para quem queira conhecer mais, e deixa também suas últimas palavras para quem estiver nos escutando, uma mensagem assim, para fechar esse episódio, senão a gente vai até, quando a gente conversa de tema como botânica, preservação, Mata Atlântica, a gente segue aqui e acaba estourando o tempo aqui do podcast quase sempre. Sim. Então, eu vou dar o serviço rapidinho e passo a bola para a Marinês. Então, venham visitar a exposição Mata Atlântica em pontos, que fica aqui no Museu do Jardim Botânico, na rua Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico. O acesso é gratuito, o museu funciona de quinta a terça, das 10 da manhã, a última entrada às 5 da tarde. Além da exposição Mata Atlântica, você também pode conhecer a exposição principal do museu, a instalação artística Utopia Botânica, e sempre tem atividade, todos os finais de semana e durante a semana. Você pode agendar sua visita com seu grupo de escola ou com seu grupo da sua instituição, né, totalmente gratuito. Sigam as redes do museu no Instagram, @Museu do Jardim Botânico, e as demais informações também estão no site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E venham mesmo, quero só colocar isso. É muito... A gente tem a sensação de que as pessoas que visitam, a gente conversa, os visitantes que eu levo, as pessoas ficam sensibilizadas realmente com várias das informações e das sensações que passa ali dentro do museu. Vale muito a visita, eu acho que é um convite aí, e conhecer o Jardim Botânico, saber que o Jardim Botânico é um parque, é uma coleção viva, são várias coleções, faz pesquisa, tem ensino, tem pós-graduação, enfim, atua em várias outras frentes. Eu acho que é também muito importante para valorizar o trabalho do cientista aqui, do botânico, do cientista aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Mas no Brasil também. Muito legal, gente. Foi um prazer conhecê-las e conversar sobre esse tema, conhecer mais da exposição, do jardim. Como o Gustavo falou, se deixar a gente fica aqui horas, mas a gente está sempre de portas abertas para que vocês voltem e a gente possa abordar outros temas, outras exposições que vocês venham a trazer aí no museu. Fiquei com muita vontade de visitar a exposição da Mata Atlântica, espero que tenha oportunidade de ir logo para o Rio de Janeiro para conhecer. E, enfim, deixo aqui o meu muito obrigado, até o próximo episódio, que vocês voltem sempre, e com certeza todo mundo que está aqui nos vendo, nos escutando, também adorar essa conversa. Obrigado, até o próximo episódio. Muito obrigada, Renato, Gustavo, Dani. Obrigada, Marinês, Gustavo, Renato, é sempre um prazer, contem com a gente. Obrigado, Marinês, obrigada, Daniela, obrigado a quem está nos escutando, quem está nos assistindo. Pedir, como sempre, que a gente sempre esquece de pedir para vocês darem o like aqui embaixo, para seguir a gente no YouTube, no Spotify e qualquer outra rede que você esteja nos escutando. E dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.